Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Ezequiel 47, versículo 2 ao 5. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ensina-nos, ó Senhor, não somente a andar nas águas, mas ensina-nos a nadar, porque o tempo em que vivemos é um tempo de águas profundas e não se encontra com os pés. Estamos precisando nadar nas promessas do Senhor, ainda que muitos de nós não sabemos nadar no natural, mas ensina-nos a nadar no espiritual, ensina-nos a aprofundarmos no amor divino. Faça isto conosco. Tu podes todas as coisas, e estamos em suas mãos. Realiza tua obra em nosso ser, para que sejamos pessoas hábeis na direção do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Rio profundo, meu lar além do Jordão, Rio lindo, Senhor, eu quero ir através dos prados. A manifestação da noiva trigo. A leitura que fizemos parece não estar
dando certo com o título. Mas vamos ver aqui, através da mensagem do profeta, a manifestação da noiva trigo. A era de Sardes, o parágrafo 62, o profeta diz: agora, qual é o próximo passo? Logicamente, pensamos que é a própria formação e a colheita do grão, o ciclo completo. Mas não, há outro estágio. Este estágio é quando a casca é formada para cobrir a semente. Ele já havia falado sobre Lutero e sobre Wesley. Agora estava falando do outro estágio. Que ao acontecer esse estágio, parece que as pessoas estavam pensando que seria a formação, a colheita do grão completo, mas não. Porque a casca dá este parecer, mas não é o grão. Casca é casca. O grão sai da casca. Amém? Este estágio é quando a casca é formada para cobrir a semente. Isto é exatamente o que aconteceu neste ciclo espiritual. Os pentecostais vieram para poder cobrir a semente. Por isso a semente sai mais dos pentecostais. Na entrada do século XX, no começo da era de Laodiceia, havia uma crença largamente espalhada que o Espírito Santo estava descendo exatamente como fizeram no Pentecostes. O povo estava falando em línguas e clamando para ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Eu tenho, porém, andado nos campos muitas vezes, diz o profeta, e eis que no último verão eu tenho arrancado os cachos de trigo e esfregado em minhas mãos para conseguir algum grão. Quando, para surpresa minha, não havia nenhum trigo naquela casca. Embora verdadeiramente parecesse que havia trigo, porque a casca faz o formato do grão. Mas o trigo ainda não está lá dentro dela. O trigo tinha que crescer ainda. Era apenas a casca, o formato do Espírito Santo, mas não era o Espírito Santo ainda. Não era o que o povo pensava. Línguas estranhas, cura de enfermos, restauração de dons, não era a semente, era a casca ainda. Esta é a última figura perfeita do assim chamado movimento pentecostal, a casca. E eles estão incluídos em Mateus 24, verso 24. Se possível for, enganaria os próprios escolhidos. Porque você pega uma vagem daquela e diz, é feijão. É só casca. Abre ela, não tem feijão. Então aquilo engana, é um movimento mais enganoso. É exatamente o pentecostalismo, assim chamado, que foi denominado. Ele não é o verdadeiro pentecostal. É que este é um fato provado e encontrado em que este povo organizou em uma doutrina e se amarrou a si mesmo imediatamente, quando fez a organização, provando que ao invés de ser a verdadeira semente, ele é a casca ou a capa protetora para a semente do trigo que devia de vir. Pentecostal é a capa protetora da semente do trigo que devia de vir. Estão entendendo? São simples. Este estágio da casca era o período perigoso que Jesus falou em Mateus 24, 24. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Oh! Os homens sentiram que esta casca
a assim chamada era pentecostal, era a verdadeira semente. Os homens sentiram que era a verdadeira semente. Mas ela provou ser simplesmente o canal para levar a vida à era na qual a verdadeira restauração vem. E a noiva trigo é manifestada no poder falado em Ezequiel 42, 47, de 2 a 5. Aleluia. Aquilo que os homens pensaram ser a restauração era apenas um canal pelo qual a semente ia passar. Quando o povo saiu do Egito, todos pensaram, somos todos eleitos e todos entraremos em Canaã. Eles eram somente o canal pelo qual os filhos haveriam de nascer. E os filhos entrariam em Canaã, como entraram. Mas os pais que saíram do Egito não puderam entrar em Canaã por causa da murmuração. Morreram no deserto. E esse período que nós vivemos, diz o profeta, que é assim. Vou repetir. Os homens sentiram que esta casca, movimento pentecostal, laodiceano, a assim chamada era pentecostal, era a verdadeira semente. Eles pensaram. Mas ela, a era pentecostal, a era da casca, provou ser simplesmente o canal para levar a vida à era na qual a verdadeira restauração vem, que é a era da noiva. Sai da era pentecostal, Laodiceia, e entra na era da noiva. A noiva trigo é manifestada no poder falado em Ezequiel, capítulo 47, versículo 2 ao 5. Eu quero que vocês prestem atenção, são coisas conhecidas, mas eu quero passar sobre estas águas profundas. De Ezequiel 47. Lembra que foi medido 1000 cordel. E aquela pessoa passou por águas que davam nos artelhos. Isto é Lutero. Vamos fazer aqui a aplicação, porque é o profeta que faz. Eu posso fazer. É o profeta quem fez. Águas pelos artelhos. Você vai ver Lutero. Depois mediu mais 1000. Águas que davam pelos joelhos. Wesley. Não precisa de nadar. Não precisa. Porque as águas estão nos artelhos. A justificação pela fé. Não precisa de nadar, as águas estão nos joelhos. Mas depois mediu mais 1000. E as águas deu no lombo, nos lombos, Laodiceia, movimento pentecostal. Olha para vocês verem. Águas que deram nos ombros. Irmão Brana diz que Laodiceia é os ombros. Provando sua palavra, 211. Exatamente ali o movimento de Laodiceia pentecostal é nos ombros. Então, com mais esta etapa, ele podia dar uma nadada, mas ainda encontrava o fundo. Ele encontrava o fundo, porque estava pisado no fundo e a água estava dando nos ombros. Mas como Deus é um bom nadador, ele então tem filhos também bons nadadores. Como Deus é profundo, ele não pode ter filho raso. É bom ver essas coisas. Deus é profundo. Os filhos de Deus, por mais que você queira ser raso, diz eu não entendo isso, você já está numa água profunda. Você vai ter que nadar. Mesmo não entendendo, você vai ter que nadar, porque você é filho de Deus, e filho de Deus não afoga. Eu não sei nadar.
Quem está pregando para você agora é um machado sem cabo. Se eu cair na água, eu vou para o fundo. Eu não sei nadar. No natural, eu não consegui aprender a nadar. Nunca gostei de água. Vou na água só para batizar o povo e ainda tem um auxiliar meu que me ajuda a batizar. Alguém diz, para que isso? Todo mundo batiza sozinho. Só eu que tenho um auxiliar comigo. Você anotou isso? Se você ainda não notou, passa anotado aqui para frente. Todo pregador, quando vai batizar, ele vai sozinho. E eu, quando vou batizar, eu carrego um. Tem um auxiliar comigo. Ele me ajuda a batizar. É eu quem ministro, mas ele me ajuda, ele me auxilia naquilo ali. Eu não entendo de águas profundas no natural. Que Deus me ajuda a entender no espiritual, porque eu sou filho dele. Queira ou não, eu tenho que navegar e tenho que nadar em águas profundas. Não adianta falar, não, no rasinho está bom. Sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus não só molha o pé. Deus não só vai na água que dá no joelho. Deus não só entra na água que dá nos lombos. Deus não é medroso. Por isso ele não precisa de um filho ao lado dele. Nem do Espírito Santo ao lado dele. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele só. Ele não precisa de auxiliar. Ele não tem medo de água. Água simboliza gente. Deus não tem medo de muita gente. Ele nada sobre elas. Ele mostra que ele é Deus, porque ele passa sobre a gente. Sobre o intelecto de cada um de nós, Deus passa sobre tudo. Na maior simplicidade, porque ele é Deus. E eu gosto de ver essas coisas aqui, porque a mensagem do profeta não é a água nos artelhos. Isso é a mensagem de Lutero. Por isso, no tempo de Lutero ainda tinha até cachimbo. A mensagem de Wesley é água até nos joelhos. Deus tem uma mensagem superior a essas. E é por isso que no tempo de Wesley, o povo não conhecia a restauração dos dons. Você está entendendo? O movimento de Wesley teve água pelos joelhos. Santificação. O crente que vive na santificação, ele conhece só um pedacinho das coisas de Deus. Só uma parte. Aquele que vive na restauração dos dons, já nada um pouquinho, mas de vez em quando ainda fica em pé. Dá para ficar em pé. Mas, meus irmãos, Deus mandou a restauração de todas as coisas. Mateus 17:11 está em pleno vigor e cumprimento em nosso tempo, desde quando o profeta veio na terra. Elias veio e restaurou todas as coisas. E agora você pode procurar o fundo que você não acha. O bom nadador, ele faz isso, não faz? Ele respira aqui e desce. Ele procura o fundo. Quando ele vê que não dá mais, ele volta para a flor da água. Agora Deus é exatamente infinito. Você começa a nadar em águas profundas, você está nadando com Deus no infinito. Procura onde pôr os pés. É muito bom você pensar nisso, porque a besta, ela está num abismo e está nadando sobre gentes. E ela veio do abismo e vai retornar ao abismo, porque ela é do abismo. Mas os eleitos não são do abismo. Os eleitos são da eternidade. Eu vim da eternidade e vou voltar para a eternidade. Essa mensagem do Elias nesse tempo está dando uma noção para você. Fecha os olhos, fecha a respiração
Agora, nada um pouquinho. Procura o fundo. Não acha? Volta outra vez aqui. Venha cá. Isto é Deus. Você é eterno. Você vai voltar para lá outra vez. Aleluia. Águas profundas. O que tem que fazer em águas profundas? Andar? Não, não se anda. Não se anda nessa mensagem. Não estou contra. Se nós mesmo pregamos, você tem que andar direito nessa mensagem. Não. Eu estou falando de algo maior agora. Não se anda nessa mensagem. Você anda na primeira e segunda etapa. Na terceira etapa, você procura o fundo da mensagem, não acha também. Tem tanta coisa. Eu vou pregar a vida inteira e não vou encontrar tudo dessa mensagem. Ela é eterna, ela é Deus, ela é profunda. Eu não prego essa mensagem dizendo eu já descobri todos os mistérios dela e eu não preciso de mais nada. Não, eu sei o que ela é. Ela é profunda porque ela é Deus. E se alguma hora eu tento ver o fundo dela, fecho a minha respiração e procuro o fundo dela, eu não encontro. Eu volto aqui outra vez. Vamos pregar, irmãos, e vamos nadar. Nadar sobre as promessas de Deus. Agora é um bom nadador. Sobre as promessas de Deus, você pode nadar. Mas enquanto você estiver em Laodiceia, você não nada. Você fica em pé, você anda. Sabe quem te segura nessa mensagem? Na Pentecostal, seus pés te seguram. Mas nesta mensagem não. Nesta mensagem só Deus pode te segurar. Sabe por que a gente não cai? Porque Deus não cai. Não tem que ter medo de cair. Sabe por que não me afogo? Pode ter mundo cada dia mais moderno, carros modernos, mulheres modernas, homens modernos. Sabe por que vocês, como filhos de Deus, não afogam? Porque Deus não afoga no modernismo. Ele nada e vai deixando tudo para trás. Ele nada, Ele pode fazer isso. Ele é Deus, Ele é profundo. E assim são seus filhos, nadando em águas profundas. Aleluia. Cada era, de Lutero até Pentecostes, receberam porção do Espírito. Cada era, receberam uma porção do Espírito. Seu irmão Brana que vai mostrar isso. Mas preste atenção aqui porque eu tenho que repetir. Esta leitura, onde fala sobre águas pelos artelhos, águas pelos joelhos, águas pelos lombos e águas que se deviam passar a nado. Nessa mensagem, o crente nada. Você não encontra nenhum fundo. Você nada. Tem tanta coisa, tem tantas bênçãos, tem tanta profundidade, tem tanta mensagem. É tão maravilhosa que agora já é nadando que você está vivendo. Alguém diz, você andou assim? Não, quando eu era pentecostal eu andava, agora eu nado. Diz, você quer ser melhor que os outros? A questão, filho, não é nem querer ser melhor. É que as águas cresceram mais 1000 côvados. E quem não nada afoga. Você sabia que o luterano está afogado? Que o wesleyano está afogado? Os pentecostais, depois que Deus mandou Elias, mediu mais 1000 côvados acima dos pentecostais. 1000 côvados, eles ficaram lá embaixo. Tudo afogado. Afogado em suas denominações. Afogado em 3 pessoas da Santíssima Trindade. Eu estava lendo uma das revistinhas da Assembleia de Deus, de 1997, da Escola Dominical, onde eles mostram as seitas heréticas e colocaram o Brana no meio. Porque nós batizamos em nome de Jesus Cristo. Eu queria que eles me mostrassem, dentro da Bíblia, o batismo deles.
O batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo me mostra, assembleano, um batismo. Uma pessoa, um indivíduo que foi batizado na Bíblia falando do Pai, Filho e Espírito Santo, você só encravou em Mateus 28:19 e seu carro não sai daí. Você está como os carros de Faraó, morrendo afogado dentro do mar, dentro do batismo. Procure na sua revistinha em 1997 para você ver. Me parece que é o segundo semestre. E eles querem falar da mensagem porque nós batizamos em nome de Jesus Cristo. Mas Pedro também batizou. Filipe também batizou. Aleluia! Eles dizem nessa revista que a doutrina do batismo é em nome de Jesus. E não é em nome de Jesus só também não, viu? É em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque só Jesus não vale, tem muitos Jesus no mundo. Mas Jesus Cristo só tem um. É o Messias. Eles mostram nessa revista que o batismo em nome de Jesus veio de Sabélio. É porque eles não conhecem Atos 2:38, está tão perto deles. Eu nem conheço Sabélio. Eu nunca li a história de Sabélio. Mas conheço a história de São Pedro. A história de São Pedro é fácil. A história de São Pedro, você sai dos evangelhos e entra em Atos dos Apóstolos 2:37, 38, que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, meus irmãos da Assembleia, eu estou falando de uma revista de vocês, que vocês difamaram-nos, dizendo Brana aceita do Brana, herética. Certo? Mas falta de conhecimento da Bíblia. Como que o povo deles consegue crer em Santíssima Trindade, que não tem um versículo na Bíblia onde diz glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade? Não tem um versículo na Bíblia. Na Bíblia! E batismo em nome de Jesus Cristo tem vários. Como que vocês conseguem ficar nesse batismo romano e não crer na mensagem do profeta? Sabe por quê? Porque vocês estão afogados. Como os egípcios, que era a denominação, que era a casca que comportou também Israel. Vamos ver duas cascas agora. Vamos ver duas sementes. O Egito foi uma casca que comportou Israel. Tratou Israel como escravos. Mas um dia Deus levantou lá dentro do Egito, que é dentro da era de Laodiceia, um Moisés, um William Branham. E o que aconteceu? Moisés libertou o povo. William Branham libertou-nos das denominações egípcias. Nós estamos libertos. Aleluia! Agora sabe de uma coisa? Nós que saímos das denominações, dentro desse grupo que saiu das denominações, tem a semente que vai entrar em Canaã. A semente. Deus nos ajude a ser a semente. Porque tem a semente e a casca da mensagem parece também com o grão na noiva. A casca. Você nunca ouviu falar disso? Mas o irmão Branham diz que é o tipo, assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. Israel saiu do Egito, mas morreu no deserto, os filhos dele foram que entraram. Nós saímos das denominações, mas muitos dos primeiros que creram no irmão Branham vão ficar por aí morrendo no deserto denominacional. E somente os filhos é que irão entrar em Canaã, que é a terceira etapa. O povo precisa saber a posição da noiva. Irmão Branham diz na mensagem:
o mistério de Deus revelado. Cristo, o mistério de Deus revelado. Quando a igreja reconhecer o que ela é, então se dará o rapto. Para ela reconhecer o que ela é, ela tem que reconhecer em que lugar que ela vive, a posição dela. A posição da noiva hoje não é na primeira etapa, na segunda etapa do irmão Brana, é na terceira etapa, é na abertura dos 7 selos, é na palavra falada, é nos 7 trovões, é no novo nome. Você não quer ouvir falar sobre isso? Essa é a mensagem da hora. Tem hora que eu tenho vontade de começar a falar daquelas coisas lá de trás talvez, mas Deus me adverte e diz, isso daí já passou. Você tem que pregar a mensagem da hora. Eles não gostaram da mensagem da hora quando foi pregada a primeira e segunda etapa. E eles não vão gostar desta mensagem da hora quando se prega a terceira etapa. E não sou eu o indivíduo da terceira etapa, foi o profeta que pregou a terceira etapa. Eu sou só um indivíduo que creio nela. E sei que quando entra nela, as águas são profundas. Entrou na terceira etapa, prepare para nadar. Você não vai ficar de pé, tem que nadar. E se for para descansar um pouquinho, tem que saber equilibrar dentro da água, no meio das nações, no meio da gente, no meio do povo. Deus mediu para nós podermos ficar mais perto do rapto. Ele foi medindo 1000 côvados, deu nos artérios, 1000 côvados deu no joelho, mais 1000 deu nos lombos. Mas quando veio William Marion Branham, ele mediu mais 1000. E aí passou para cima da cabeça. Passou, é pedra de coroa para a igreja. Ela tem que nadar. O eleito tem que nadar. Ele não pode ficar na flor da água. O eleito não pode viver na flor da mensagem. Ele tem que nadar. Não precisa ficar com medo, não. Ele diz, águas profundas. Na verdade, eu vou ler agora. Águas profundas. O que é águas profundas? É temerosa mesmo. É sim, essa águas profundas. Hebreus capítulo 3, mensagem pregada pelo profeta. Hebreus capítulo 3, parágrafo 72. Irmão Branham, ele achou que ele sabia nadar. Aí ele dava um pulo assim, e ele ia num pouquinho de água, mas só tinha lama. Aí ele viu os outros nadar, e ele mergulhava na lama, batia a barriguinha na lama, era barro que esparramava para todo lado. Isso é luterano. Esparramava barro para todo lado. E ele chegou, quis avantajar-se com o seu tio, e disse, tio, eu sei nadar. Aí o tio dele ficou aqui, você sabe? Sei. A hora que o tio dele percebeu que tinha uma água, ele catou o remo e empurrou o William Branham. Catou o remo e empurrou o menino, William Branham. Ele era menino. Empurrou o William Branham. Ai, irmão, deu o que fazer. Deu o que fazer. Mas ele achava que ele sabia nadar, porque dava barrigada na lama. Luterano pensa que sabe nadar. O wesleyano pensa que sabe nadar, dando barrigada na lama. Pentecostais pensam que sabe nadar, dando barrigada na lama. William Branham também pensou que sabia nadar, dando barrigada na lama. Se você quiser ler, eu não sei se dá tempo, porque eu tenho poucos minutos. Hebreus capítulo 3, mensagem pregada pelo profeta, do parágrafo 68 em diante. Ele diz assim, quando eu era garotinho, havia um lugarzinho onde eu era acostumado a ir ali atrás, e todos nós, os garotinhos, íamos pelados, éramos pequenos, com cerca de 6, 7 anos de idade. A água era mais ou menos dessa fundura, ele mediu, não era mais do que para rolar na água. E eu levava a saboneteira, e mostrava que podia mergulhar. Tampava meu nariz, e pulava fazendo assim. E minha barriguinha batia na lama, vocês sabem, que espalhava por todos os lados. E eu contava para meu pai que eu podia nadar. Um dia ele me levou ali e disse, eu quero ver você nadar. E eu pulei ali, vocês sabem.
tirei minhas roupas numa pequena moita e corri pulando dentro d'água. E eu fiquei enlameado. Justificação, santificação? Voou lama por todos os lados e o papai estava sentado em um tubo de esgoto. Ele ficou ali, assentado, me olhando por alguns minutos. Ele disse: saia desse poço d'água, tome banho e vá para casa. Veio, saia desse poço. Luterano, wesleyano, pentecostal, tome banho, vai para casa. Escuta a mensagem do profeta e aceita. Volta e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bem, isto é mais ou menos da maneira como alguns de nós que nos chamamos de cristãos. Nós arrastadores de lama. Isso é certo. Desde que você esteja estribando, eu sou metodista, eu sou pentecostal, eu sou presbiteriano, eu tenho uma evidência, eu tenho isto, eu falo língua estranha, eu curo enfermos, eu sou pregador. Você é um arrastador na lama. Certo dia eu estava com meu tio, diz o irmão Branham, e continuava dizendo, ele tinha cerca de 15 anos, 16 anos de idade, nós estávamos no rio. Eu disse: tio Hart, eu sei nadar. Eu estava sentado atrás numa canoa, você sabe, me sentia bem seguro. Ele simplesmente pegou o remo e me empurrou para fora. E quando você diz que sabe nadar, alguém vai te empurrar. Num lugar com cerca de 10 pés de água. Isto então foi diferente. Toda a água espalhando e gritos que você jamais ouviu em sua vida. William Branham, um menino gritando: estou afogando, tio! Tem misericórdia de mim! Eu pensava que eu sabia nadar! Só porque eu falava língua estranha, eu pensava que eu sabia nadar! Mas estou afogando! Me salva, mensagem da hora! Algum dia você será empurrado. É melhor você saber onde você está firmado. Sim, Senhor, se você o conhece, você sentirá. É melhor você conhecê-lo realmente. Isto é certo, mas agora estamos entrando em águas profundas. É o William Branham que está dizendo aqui. Mas agora estamos entrando em águas profundas. Águas profundas, onde elas te afogarão, se você não é um bom e verdadeiro cristão. E as águas profundas que o irmão Branham estava partindo era para a revelação dos 7 selos. Era a revelação dos 7 selos. Para 7 selos, para entender a revelação dos 7 selos. Para você ter revelação lá dentro dos 7 selos, o que é 7 trovões, o que será o novo nome. Para você ter revelação. Irmão, irmã, você precisa saber nadar verdadeiramente. Esse negócio, eu creio na mensagem do profeta, o sinal, o profeta diz assim: não chegue aqui dizendo eu creio nesta mensagem, isso não adianta nada. Ele diz: meta-se no sinal. Não é só falar eu creio, não, tem que saber nadar. Não é saber conhecer a mensagem, não. Saber nadar. Aquilo que Deus já revelou, entra no poço que Deus revelou. Tem poço de primeira e segunda etapa que você pode dar uma nadadinha gostosa na mensagem do irmão Branham. Mas na terceira etapa, filho, é 1000 côvados mais alto que os pentecostais. E você tem, e eu também tenho, que saber nadar espiritualmente. Amém? E aí, meu irmão, quantos minutos faltam aí? Tá bom, tá bom. Deixa eu partir rápido aqui. Ezequiel 37. Ezequiel 37 fala também de um vale de ossos secos e é com respeito a Israel. Mas é uma aplicação que o profeta faz para a noiva também. Está em Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 282. Irmão Branham faz uma aplicação de Ezequiel 37, ele mostra aqui com a noiva. E é bom nós entendermos isso, porque esta é a manifestação da noiva trigo.
Não é noiva palha, não. É noiva trigo. A palha, ela só fica por cima da água. Ela não tem peso. É a noiva trigo, é noiva semente. Ela nada. Nesse tempo, eu tenho que nadar na mensagem do profeta. Não adianta falar diferente, gente. Não adianta dizer, se você conhece superficialmente a mensagem, está bom sim para quem é simples. E não vai conhecer mais do que aquilo. Eu já disse para vocês que tem o irmão mão, tem o irmão pé, tem o irmão boca, tem o irmão ouvido, tem o irmão nariz. Tudo que ele sente, ele fala. Mas tem o irmão olho. Você não consegue dizer para ele, não é isso. Ele diz, eu estou vendo, é o irmão olho. E sabe que é o irmão olho? Vem um profeta que viu tudo. E se você é filho de um profeta, você vê. Você vê, a coisa é clara, não tem que temer, não. Eu não estou pisando em gelo fino, como alguém diz. Há um perigo estar em gelo fino, né? Aqui não tem gelo fino, não. Onde o profeta pisou não é gelo fino. Revelação dos 7 selos não é gelo fino. Revelação dos 7 selos é revelação segura. Você pode pisar sobre aquilo ali. Sabe, isso é verdade, eu posso falar, é verdade. O que foi revelado dentro dos 7 selos, você pode falar aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Escócia, onde você quiser. Pregue essa revelação. Não tem que temer. Foi o profeta quem pregou. É caminho feito, é caminho duro, é caminho firme. Não é gelo fino, não. Gelo fino é denominação. Deus não pôs seu povo a andar em gelo fino. Deus já fez seu povo saber nadar. E você vai é nadar. Não precisa ficar com medo, não. Não tenha nem medo do gelo fino da denominação. Você é um bom nadador porque Deus o é. Amém? Aleluia. Para me encerrar, meu Deus do céu, é tão rápido. No meio do parágrafo, ele falou sobre Ezequiel. Ele vem dizendo aqui, quando vivificar significa fazer viver, ou seja, fez viver seu corpo, que é a palavra. Havia estado ali morto por muitos anos, porém começou a vir gradualmente na reforma, e agora está na era de pé. Olha para você ver. Ele falou tanto do corpo de Jesus levantando da sepultura, como do corpo de Cristo das eras, que começou a levantar na reforma, e ele dizia agora, que é na era dele, do profeta, ele diz, o corpo está de pé. Está de pé. Mas tem que saber que começou num vale de osso seco, romano. Era ali um vale de osso seco. Aí Deus levantou do vale de osso seco, Deus tirou os seus eleitos. Aonde criou, você vai ver os tendões. Nós temos tudo aqui, ó. Tem nervos, carne, pele. Esse é o eleito do dia. Você vai ver, eleito do dia. Lutero está ali, é nervos. Wesley, carne. Pentecostais, pele. Mas no nosso tempo, irmãos, é tempo da vida do Espírito Santo. Este é o período de Ezequiel 37, tanto para Israel, que é para levantar, e Israel já se levantou. Está faltando vida, e a vida vai vir através dos 2 profetas de Apocalipse 11 para Israel. Vai vir para eles, mas para nós, a vida veio com a mensagem do profeta. Amém? Aqui está, é a mensagem do profeta. Isto é muito interessante e importante para nós. Ele diz, Ezequiel, toma esses ossos secos e mostra-lhes isso. Ele disse, ainda podem esses ossos viver de novo? Então lhe foi dito, depois que estava no romanismo e Lutero saiu de lá, alguém podia dizer, mas daí pode viver de novo? Lutero mostrou que podia. Era o nervo daquele dia. Wesley mostrou que podia. Era a carne daquele dia. Pentecostais mostrou que podia. Era a pele. Por isso enfeitou, ficou bonito, mas não tinha o Espírito Santo. Tinha dons, mas não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo não foi na era dos dons. O derramamento do Espírito Santo vem na nossa era. Quando Deus mandou um profeta e abriu os 7 selos, agora vem o Espírito do Senhor dos 4 ventos e entra nesses ossos.
E quando entrou, aí passou a movimentar. É agora que a noiva vai ter que movimentar com o Espírito Santo, que é a terceira etapa. Amém. Não vai dar para mim comentar mais. Não vai dar. Mas eu creio que isso é importante. Eu só senti bem quando o profeta começou a profetizar. Em Ezequiel 37, houve um rebuliço entre os ossos. Quando Lutero começou a falar, houve um rebuliço entre os ossos. Mas daqui a pouco criou nervo, carne, pele, e agora vem a mensagem de William Branham dando vida a esta imagem que Deus vai levar para a glória. Deus não vai levar uma noiva morta, é uma noiva viva. Se ela ficasse nas 7 eras da igreja com a mensagem pentecostal e dons, ela era morta sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a revelação dos 7 selos, você vai ver isso. A revelação dos 7 selos é a vida da noiva. É a vida dela que vai levá-la no rapto. É o sinal, é Cristo, mistério de Deus revelado, é a estatura de um varão perfeito. Mas sem o Espírito Santo não tem jeito de subir. O Espírito Santo é o sinal, está ali acima da estatura perfeita de Cristo. Senhor, ajuda-nos a caminhar contigo quanto podemos caminhar. Mas quando tem que nadar, ajuda-nos a nadar. Nadar nas promessas da revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, do novo nome, do grande estrondo que está para descer, a pequena mensagem que nós sempre aguardamos, que ela vai chegar para abalar toda a noiva, toda a nação. Deus, continue falando ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, curando os enfermos, libertando os oprimidos, pelo poder desta palavra pregada. Amém, Jesus. Amém. Amém. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vida
vitória, quem impedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá? Benção, meu irmão. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória, quem impedirá? Ninguém.